Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma tiragem do tipo escolha uma carta, escolha um cristal, sobre o seu poder de sedução, seu poder de atração, e enxergar o que você pode melhorar, como você pode trazer ainda mais o seu poder de sedução, de atração. E esse poder, ele não necessariamente é só numa questão amorosa, porque todo mundo tem um jeitinho de conquistar as pessoas ou as coisas, né? Tem pessoas que são mais objetivas, outras que são um pouco mais indiretas, meigas, enfim. Qual que é o seu poder de sedução? Como você pode ter ainda mais desse poder? E também vai ter uma versão estendida aqui que é 18 mais sobre o poder da sexualidade. O que você tem que viver na sexualidade, o que você traz, o que você põe na mesa com relação à sua sexualidade. E ali é uma versão estendida 18 mais, é paga, então é optativa, né? Então a gente vai fazer a tiragem normal. Para quem quiser, tem os links abaixo na descrição. Vocês podem escolher aqui, eu tenho o grupo 1 com a Angelita, o 2 com a Agatha, o 3 com a Rodocrosita, o 4 com a Pedra da Fama e o grupo 5 com o Diopsídio. Para quem escolheu o grupo 1, então vamos entender qual que é o seu poder de sedução e como melhorar, porque às vezes a gente não está vivendo o máximo dessa energia, da energia que a gente poderia emanar. Então vamos ver. E muito interessante. Bom, vocês têm aqui já duas cartas bem mentais, né? Que é o Eremita e aqui o Anjo da Verdade. Então, sem dúvida, vocês são pessoas que seduzem através da mente. Vocês podem criar conversas que são intrigantes, vocês podem ser pessoas extremamente inteligentes mesmo, então as pessoas admiram as tiradas que vocês fazem, admiram ali, de repente, vocês têm um humor que é um humor até um pouco mais ácido às vezes, mas vocês podem ter respostas não necessariamente rápidas, mas muito inteligentes, muito articuladas. Então a análise aqui, a sabedoria também, dependendo de que nível você tá, ou quanto você já viveu, quanto você já aprendeu, mas a inteligência e a sabedoria aqui são bem fortes. Então, já falando um pouco sobre como você pode melhorar um pouco o seu poder de atração, o seu poder de sedução. Com essa carta aqui do Anjo da Verdade invertida, talvez você possa ser um pouco mais fiel a quem você é de verdade. Então, imagina que de repente você é uma pessoa super inteligente, mas ainda tem algumas barreiras para ultrapassar. Então, imagina que você tá nesse vídeo aqui de tarô, mas na verdade você tem uma vida que demorou demais para ter uma conexão com o mundo místico ou com o ocultismo. Tem um lado seu que talvez guarde um pouco de ainda não ser totalmente quem você é. Então, a própria reclusão que você faz, a própria ideia de recolhimento e afastamento é algo que faz também seduzir. Mas com essa carta aqui, pedindo para que de repente você incorpore mais, traga mais para o seu corpo, para a sua existência, a tua verdade, a ideia de você não ter medo, exatamente, não se afastar por algum medo de julgamento, mas fazer mesmo os cortes que você faz, ou a ideia de afastamento, você pode ser até uma pessoa que faz aquilo que a gente chama de ghost, né, de ghosting. Então você pode conversar com alguém, aos poucos parar de responder, e o fato dessa espera pode trazer para a pessoa um gosto de por que será que essa pessoa é tão distante, ou o que eu faço para fazer parte um pouco mais do mundo dessa pessoa. Então, com essa carta também, né, a Madonna das Rosas, que você pode pensar na ideia de uma Senhora das Rosas, ou para mim tem uma ideia de que é alguém, você é uma pessoa que tem um coração sensível, mas escolhe colocar uma frente, um muro, uma certa análise na frente, um afastamento, escolhe às vezes não falar tudo o que você pensa, porque você já pode ter de fato sofrido muito com relação a alguns julgamentos ou críticas. Então, você tem uma capacidade analítica e crítica muito boa, mas imagina que você no passado já criticou muito, já analisou muito as pessoas em detalhes, e aí de repente o próprio peso que você coloca
em você de perfeição ou de detalhamento das coisas, acaba sendo muito duro com você e com as outras pessoas também. Então, de qualquer forma, a gente está falando do seu poder de sedução. Então, a própria, sabe, você é o tipo de pessoa que consegue fazer um relatório. Se alguém perguntar para você por que você me ama, de repente você traz mesmo o sentimento para uma argumentação. Ao mesmo tempo, às vezes você pode dar um tratamento de silêncio nas pessoas que também é altamente atraente. E você carrega um ar de como se você já tivesse muitas responsabilidades na vida ou já tivesse vivido bastante, pelo menos essa imagem que você passa, né? E traz essa ideia de que o coração de vocês já foi bastante, já teve muita musculação aí nesse coração. Então agora existe esse certo recolhimento que traz um ar de sabedoria, de inteligência e que atrai bastante as pessoas. Com a carta de Sátiva aqui, uma coisa também que você traz como poder de sedução é uma energia, mesmo que super mental, você traz também uma energia de terra, uma energia de saber manter as coisas. Então, as pessoas confiam de uma certa forma que, por exemplo, elas podem projetar em você a ideia que, nossa, se eu tivesse essa pessoa na minha vida, eu teria muita segurança na minha vida também. Então, tem uma certa projeção aqui de que vocês são pessoas essenciais, especialmente para lidarem com o dia a dia, com a vida como ela é, o mundo terreno, a estratégia, a sabedoria para viver mesmo. Então, vocês têm essas habilidades aqui. E, por exemplo, isso aqui me fala sobre cuidados até práticos. Então, se você está querendo conquistar algum cliente. Se você fizer algo prático, um pequeno resumo sobre o seu trabalho, tem um mega impacto aqui nas pessoas. Então, um dos seus poderes de sedução, né? Sem dúvida, a mente, para mim, é o que é mais forte aqui. A capacidade de avaliação, de conclusão, e numa parte, pensando de uma maneira mais geral sobre como você pode até conquistar outras áreas da sua vida com a ideia de sedução também, de conquista, de lábia, mostrando de uma maneira prática. Então, por exemplo, se você quer vender um serviço ou um produto, você pode de fato explicar como funciona. A maneira, quando você conta como as coisas funcionam, ou o que é analisado, o que é vendido, quando você explica as coisas, as pessoas confiam em você. Então, esse é um grande poder de argumentação. Você pode ser o tipo de pessoa também que sempre tem uma fonte para citar, que você sabe o que você leu, onde você leu, você tem embasamento, argumentação, então isso acaba sendo, te trazendo um certo poder de referência por onde, né, por onde você passa. E Buda também aqui é uma carta que fala sobre uma espécie de paz mental. Então aqui vem invertido, indicando que um outro poder de sedução que você tem é justamente a ideia de não ter paz mental. A cabeça de você está sempre funcionando. Então, esse, por exemplo, é um grupo que eu vejo habilidades bem fortes do Nakshatra de Hasta, que fala sobre iluminação, né? Hasta tem essa conexão com o sol, a ideia de onde tiver um brilho do sol, Hasta sabe o que está acontecendo. Pode ser simplesmente uma energia de casa 3, 6, aqui, então você pode ter Vênus na 6 ou Vênus em Hasta, pode ter Vênus na casa 3 também, Mercúrio na 3. Então tem aqui a comunicação, a maneira como a sua mente funciona, tem um grande impacto na sedução que você causa nas pessoas. Tem algo a ver sobre uma insatisfação mental, então nunca você aprendeu o suficiente, né? Mesmo com Sátiva, também tem um pouco de energia de peixes aqui, mas é como se você nunca tivesse aprendido o suficiente. E essa sabedoria que você traz parece que você está sempre sabendo do que está acontecendo, ou sempre tem uma boa argumentação para as coisas, isso é bem atraente. E aqui também uma outra coisa que pode ser super atraente em você é um rosto ou uma aparência de sono, às vezes.
Então, eu não sei o que vocês acreditam que seja beleza ou que seja atraente, mas eu posso dizer para vocês que o que atrai, assim, o que te atrai numa pessoa é extremamente subjetivo e muito diverso mesmo. Então, o que eu escuto das pessoas, assim, são coisas muito diferentes. Então, sem dúvida que se você tem uma aparência de cansaço, se você tem uma olheira ou um cabelo um pouco mais bagunçado, a ideia de que você usa talvez repete algumas roupas e tem um visual mais clean, mais simples, isso aqui é muito atraente para as pessoas. Alguns de vocês, por exemplo, o fato de usar óculos, óculos que não chamem tanta atenção, é mesmo aqui quase que quando vocês, por exemplo, estão numa versão um pouco mais, entre aspas, nerd, vocês são muito sexys, muito sedutores. Então, a mente de vocês é super atraente. Sabe, quando você está, por exemplo, num ambiente de trabalho, você vai tomar um café, as pessoas podem pensar, nossa, quem que é essa pessoa ali? O que será que essa pessoa está pensando? Certeza que passou a noite sem dormir muito bem, pensando na vida, enfim, vocês têm essa imagem daquela pessoa que é um pensador. E isso é extremamente atraente, não só na questão amorosa, mas também para vocês conquistarem mais e mais aquilo que vocês têm como objetivo. Então, o foco, o discurso de vocês, a capacidade analítica, é também tentar ser um pouco imparcial, né? Também é algo que favorece a ideia de manter um certo distanciamento, ou seja, às vezes as pessoas acham atraente que vocês não gostem de abraçar logo de cara alguém, ou que vocês tenham um certo nível de distanciamento mesmo, uma preocupação com a higiene e tudo mais. Então, isso é bem forte aqui como sedução. E também tem aqui algumas outras. Stalker. É. Então, vocês também podem ser aquelas pessoas que realmente sabem tudo o que está acontecendo. Vocês podem ter um sol bem posicionado também, um sol que dá para saber das coisas, que dá para vigiar, um sol na casa 7, na 10. Então, algumas pessoas podem achar que vocês sabem demais, que vocês guardam segredos, né? Então, vocês têm essa capacidade de observação e ao mesmo tempo de manter um certo segredo, um distanciamento um pouco alterado. Então, também quando vocês, por exemplo, estão talvez bebendo alguma coisa ou vocês ficam um pouco irritados, também pode ser um aspecto sedutor na sua personalidade, um pouquinho de irritação, ou quando vocês estão de mau humor. Gente, acreditem, isso é sensual também, isso é sedutor também. Então, de repente, quando você está de mau humor, tem um certo peso na tua sedução, no teu poder de sedução. E jogo de poder. Então, aqueles tratamentos de silêncio, de fato, quando você, por exemplo, simplesmente não. Você pensa assim, eu não quero nem. Não vou nem me. Não vou nem colocar minha opinião sobre esse assunto. Esse assunto não merece o meu tempo. Então, quando você coloca isso aqui na frente das pessoas, também acaba trazendo um pouco de sedução, né? Traz esse jogo de quem tem mais poder. Para quem gosta também de algumas outras culturas, como nos últimos dias eu fiquei lendo muito sobre os orixás, é uma energia aqui um pouco mais forte de Xangô também. Tem uma certa, por mais que não tenha saído nenhuma carta de realeza aqui, tem um certo distanciamento, um certo, às vezes, um olhar minimamente por cima, mesmo que sem querer, que acaba atraindo as pessoas. Então, vocês emanam um certo poder e que é um poder bastante, talvez, do seu pensamento crítico. Bom, pessoal, agora eu vou para a versão estendida do grupo 1. Para quem escolheu o grupo 2, vamos ver qual que é o seu poder de sedução. E como melhorar também esse poder. Ok. Tá. Aqui
poder de sedução que vocês têm é de fato um poder de liderança, né? Um poder de liderança de um jeito mais forte, um poder de falar não. Então, aqui eu vejo que algumas pessoas desse grupo ainda não estão totalmente nessa energia. Então, por conta da carta aqui da transição, e mesmo essa carta é de número 35, que é um 8, então também fala sobre alguma mudança mais substancial. Mas essa carta é uma carta que fala sobre viver a vida com seus próprios termos, viver a vida do jeito que você quer, com aquilo que você visualiza e aquilo que você segue. Então, sem dúvida, o seu poder de sedução, e que para algumas pessoas não está totalmente liberado, não está totalmente ali num estado puro, é a ideia, a capacidade de vocês escolherem, tomarem decisões. Então, por mais que seja bobo, de repente, quando você sai com uma pessoa e vai para um restaurante, se você olha, lê o cardápio, entende, por exemplo, de vinhos e escolhe, né, se você escolhe ali na carta de vinhos, dá uma boa sugestão, esse poder de decisão, de escolha, é algo muito atraente. Mas alguns de vocês ainda estão aprendendo algumas coisas nesse sentido, vocês estão, de repente, vocês acabaram de viver um relacionamento onde vocês não tinham justamente esse poder, então vocês estavam vivendo com uma pessoa que de repente tinha mais poder de decisão do que você, e até mesmo você encontrou essa pessoa para poder superar essa questão em você, para poder aprender de fato a entrar mais nas tuas escolhas. Então aqui o que eu vou falar pode parecer esquisito, mas são gostos. Então, uma coisa muito sedutora em vocês é um pouquinho de maldade. Então, a maldade, num sentido completamente não pejorativo, que eu quero dizer, quando você, por exemplo, dispensa alguém, fala não, ou tem até uma resposta um pouco mais atravessada, talvez beirando um pouco ali uma grosseria, isso acaba sendo sexy em vocês. Então, lógico que se você levar isso assim ao extremo, não é, acaba não sendo. Mas é como se vocês fossem bem capazes de, de entenderem qual que é a medida de cada coisa, a quantidade do tempero que vocês colocam. Então, quando vocês ditam as regras, quando vocês tomam a liderança das coisas, quando vocês são um pouquinho também maquiavélicos, só um pouquinho, aqui de fato pode ter um pouco daquela, sabe aquela ideia de ser um pouco sádico? Então, quando a gente está, por exemplo, adestrando um bichinho, então quem tem coração mole não consegue muito, né? Que é sempre dar o biscoitinho antes do bichinho deitar no chão. Vocês não, vocês têm, apesar de ser uma fase mais de transição, uma coisa que é extremamente sedutora em vocês é a capacidade de ter paciência, de falar não e esperar até as pessoas fazerem aquilo que vocês querem. Então, aqui eu vejo uma energia forte de Libra, do Nakshatra de Vishaka, por exemplo, com uma mistura de também um pouco de Áries, Sagitário, ou um pouquinho de Leão, mas eu não vejo a maioria de Leão. Eu vejo mais forte realmente a parte de Libra, também o Nakshatra de Jyeshta aqui. Então, vocês têm um poder de liderança bastante forte e que acaba fazendo com que as pessoas sigam o mestre em algum nível. Então, deixa eu ver mais algumas coisinhas aqui também para me dar uns insights. Vocês também são bastante sedutores quando vocês estão trabalhando. Alguns aqui podem trabalhar num hospital, claro que não todo mundo, mas alguns podem. E as pessoas podem colocar você, olha só, BDSM, então a gente falou mesmo da pessoa que é um pouco sádica. Vocês, de fato, um pouquinho de maldade aqui, de ser mais maquiavélico, pode trazer muita sedução. Gente, e isso é incrível, porque é uma característica que me atrai também, né? O que eu posso dizer? Eu entendo por que isso atrai, porque quando a pessoa ela sabe o valor dela,
Eu acho que é a capacidade mais atraente que alguém pode ter, porque você sabe para quem você fala não, para quem você fala sim, você sabe o valor do seu tempo, você sabe o valor do seu trabalho, você sabe o valor de quem, você sabe quem você é. Então não tem como alguém atrapalhar a sua vida. E essa capacidade de colocar uma barreira e falar assim, não, hoje não. Quando eu quiser, tá? Quando eu quiser, puder, eu vou te oferecer um pouquinho do meu tempo. Eu vou te dar um beijo na bochecha. Sabe essa coisa de conta-gotas? Aqui eu vejo que o poder de sedução de vocês está um pouco nesse lado. Num lado de ser um pouco mais frio, mais calculista, uma pessoa mais séria, então, alguns podem de fato trabalhar aqui em hospitais, até porque, pelo menos a minha ideia aqui, claro que vocês podem quebrar essa ideia que eu tenho, que é um pouco fixa, para mim, quem trabalha em hospital tem que ser um pouco frio, né? Tem que pensar ali, de fato, usar a razão mesmo. Quem é muito emocional, talvez não consiga, dependendo da área do hospital. Então, de fato, a frieza aqui, esse jogo, ele tem uma mistura de fogo com, vou dizer, até um gelo, fogo, montanha, mas a parte é como se vocês fossem muito capazes de segurarem os instintos. Então, até por isso o BDSM aqui, vocês conseguem fazer com que as pessoas esperem por vocês. Então, trabalhando essa capacidade mais maquiavélica, estrategista, sem dúvida vocês têm, quando vocês estão trabalhando também, é algo bem atraente. Então, mesmo que vocês, se vocês são o tipo de funcionário, enfim, chefe, funcionário, pessoa, trabalhadora, enfim, que acaba respondendo de uma maneira curta, talvez curta e grossa, para algumas pessoas isso é extremamente atraente. Eu diria aqui que é uma característica quando vocês querem, não é aquela característica que seduz todo mundo, não. É para algumas pessoas mais fortes, porque vocês têm uma personalidade muito forte. O que acaba sendo bem positivo. Esse grupo aqui me lembra aquele filme que chama Secretária. E aí, eu não vou dar spoiler do filme, mas tem aquele o chefe, né? O rapaz lá principal é bem a energia desse grupo, de como seduz, né? E então é uma capacidade que é para poucos, porque é uma energia um pouco mais forte. Alguns, como eu comentei, ainda não entraram totalmente nessa energia. Então, eu até posso dizer assim, sabe quando a gente tem uma primeira parte da vida que a gente, na verdade, faz muito o que as outras pessoas querem, ou a gente ainda não tem tanta liberdade, tanta liderança, a gente observa mais. Então, vocês podem ter sido aquelas pessoas que ficavam observando os chefes de vocês, os superiores de vocês, e pensando, nossa, um dia eu quero ser desse jeito, ou quando eu chegar ali, eu não vou deixar de repente ninguém pisar em mim, então eu vou chegar e realmente colocar minha coroa e ninguém vai me atrapalhar. Uma outra coisa que, de fato, vocês podem ter uma qualidade que é um pouco na sedução, tá? Duas caras. Por que eu tô falando isso? Porque tem duas caras aqui. Então, pode ser que assim, durante uma fase vocês são extremamente frios, mas em alguma outra, quando alguém chega um pouco mais perto de você, você mostra um lado divertido, engraçado, um lado até mesmo cômico. E isso também é muito sedutor. Mas eu diria que é para um grupo mais seleto, aquele grupo que tem a chance, de repente, de entrar um pouco mais no seu caminho. Então aqui eu realmente vejo essa ideia de, às vezes, até idolatria, de vocês serem pessoas que gostam ou vocês têm, por exemplo, objetos especiais, vocês colecionam algum objeto especial, por exemplo, sapatos específicos, uma qualidade de whisky, vocês fazem algum tipo de coleção aqui, e isso também é sedutor. É como se vocês tivessem alguma linha que vocês decidem colecionar ou entender, e que vocês vão a fundo nesse conhecimento. E aí vocês, quando vocês falam sobre esse hobby, que é extremamente levado a sério, vocês também são bem sedutores. Então agora eu vou entrar na versão estendida do grupo 2 para quem quiser.
Para quem escolheu o grupo 3 da Rodocrosita, vamos ver qual que é o poder de sedução de vocês e como até melhorar, trazer mais ainda esse poder. Então, logo de cara, uma das coisas que são super atraentes em você é a capacidade de estabelecer laços, estabelecer parcerias, mas de uma maneira bastante livre, leve. Então, vocês podem ser pessoas divertidas, vocês podem ser pessoas que gostam de viajar, que gostam da natureza. O fato de vocês, de repente, terem um pet que é um pássaro, cuidarem de alguns pássaros, uma tatuagem de pássaro, ou de asas, isso tudo pode ser muito atraente em vocês. Vocês podem ter um olhar um pouco mais baixinho, assim, ou pálpebras bastante grandes, e também, né, um olho grande, e isso também pode ser bastante atraente em vocês. E vocês sabem, né? Porque como a gente está falando de poder de sedução, é algo que vocês minimamente acreditam, ou vocês minimamente entendem, né? A arma que vocês usam. E como essa carta é de número 11, por isso que ela fala da diplomacia, de ter uma certa de ter uma delicadeza para de repente falar um não, de ter uma delicadeza para estabelecer o que você quer, o que você não quer. Então, aqui eu vejo leveza mesmo. Eu vejo muito a energia de Sagitário, de Purvashada, um pouco de Mula, do Nakshatra de Mula, né? Mas vejo a energia de Sagitário. Aqui eu realmente vejo o Quatro de Copas como uma das coisas que são muito boas em vocês, a capacidade de esperar. Não de esperar porque vocês são pessoas pacientes, mas vocês podem já ter vivido alguns relacionamentos que voltam para a vida de vocês e que as pessoas pensam assim, nossa, eu acho que eu perdi uma oportunidade. Então vocês podem ter, por exemplo, e vocês podem entregar muita liberdade para as pessoas, uma parceria com leveza, e aí de repente você perde algum relacionamento, a pessoa vai, tenta um outro relacionamento, quebra a cara, não é tão legal e volta pra você falando, pode literalmente falar, nossa, eu não devia ter perdido a oportunidade que eu tive com você. Então, vocês podem ter aqui uma casa 4 boa, vocês podem ter um Saturno na casa 4 ou um Saturno na casa 7. Tem uma ideia de, olha, eu tenho a minha estrutura aqui emocional, eu não dependo muito emocionalmente e eu acho que os relacionamentos podem ser mais leves, eu acho que as pessoas podem ser honestas, pronto e acabou. Então vocês podem ter de fato cruzado com algumas desonestidades, mas vocês tiveram paciência, não vejo que vocês se deixaram abalar. E então é como se vocês já soubessem assim, eu sabia que a pessoa ia viver uma situação difícil agora, eu sabia que a pessoa ia viver uma situação de, sabe, aquele, de você olhar alguns relacionamentos alheios que são extremamente tóxicos ou de muito ciúme. E uma das coisas que vocês têm aqui, pelo menos como poder de sedução, antes de entrar num relacionamento, é a sensação de que vocês não são ciumentos, a sensação, a imagem de que vocês são leves, pelo menos num primeiro momento. Então, olha só, gente, essa carta aqui também tem um número 11. Então, vocês de fato são pessoas que valorizam as parcerias e vocês têm essa sensação mesmo de paciência. Não, eu não preciso me descabelar, porque se essa pessoa for me trair, ela vai me trair. Se eu tiver que trair essa pessoa, eu vou trair. Por que, que as pessoas se preocupam tanto? Então, existe aqui uma ideia de que você não tem o controle da vida, né? E nem a pessoa que você gosta tem o controle da sua vida. Então, a única coisa possível que pode acontecer é a ideia de confiança. Então, vocês só podem mesmo confiar aí um no outro, né? É a única resposta possível. Então, vocês têm essa ideia de fé. Vocês podem ser pessoas que, quando entram num relacionamento, vocês entram acreditando na pessoa e não desconfiando. Tem uma coisa aqui de liberdade muito forte. Outra coisa que também é um poder de sedução é, de repente, quando vocês convidam alguém para viajar, convidam para fazer uma trilha, para ter um contato com a natureza, ou para ficar num sítio, numa chácara,
Então tem uma energia aqui bastante de muita leveza, tem um pouco de energia de Gêmeos também, de Punarvasu, do Nakshatra de Punarvasu, a ideia de que as coisas voltam para você porque você teve paciência e ficou observando. Então, alguns de vocês também, com relação a. Tem um pouquinho de olhar de inocência e fé. Então, uma outra coisa que pode também ser inicialmente muito sedutor em vocês é um lado mais inocente, um lado de pureza. Parece que tem uma pureza, um espírito livre e também muito puro. Então, muitas vezes vocês podem até não entrar logo de cara no envolvimento mais sexual, por exemplo, vocês podem dar tempo ao tempo, vocês não precisam se apressar para nada. Então, esse é um aspecto muito forte de sedução que vocês têm. Eu fico vendo vários, tô vendo as imagens aqui sempre de muitas plantas, muitas árvores. Vocês podem ter habilidades com ervas, vocês podem até gostar de músicas que são um pouco mais, sabe, músicas de repente, essas músicas de ritual de ayahuasca, ou músicas que remetem à, à natureza, músicas que remetem mesmo a sons de animais. Vocês podem gostar e ter habilidades com isso, e isso pode ser uma parte bastante sedutora em você. Uma outra coisa que também pode ser bastante sedutora para alguns de vocês, é uma mensagem que eu estou pegando, vocês podem ter algumas habilidades de corte e costura ou artesanais. E as coisas que vocês fazem, os artesanatos que vocês fazem, o estilo de arte, que pode ser um pouquinho mais, não sei muito definir, né, os tipos de artes, mas sabe aquela decoração que usa muita madeira ou lembra um pouco uma casa de campo? Vocês podem passar a energia para os outros de que vocês são como uma casa de campo, né? Onde as pessoas chegam para descansar, para ser leves, brincarem, curtirem um pouco depois de muito tempo de briga. Então, o que eu vejo aqui é uma, é uma sensação de pureza, de leveza, de uma energia que não apressa as coisas, mas que não é que não nega uma aventura, porque aqui a questão de viagem é muito forte. Então, viajar, uma ideia até de repente, vocês podem já ter desejado ter aquelas tiny houses, aquelas casas pequenas que são super bem planejadas, ou de viver um tempo acampando. Vocês podem ter aqui essa ligação com a natureza que é extremamente atraente, como se vocês fossem ali, sabe, uma criatura da natureza. Todos somos, né? Mas essa ideia de uma criatura mais mágica da natureza. E também vocês podem ter práticas espirituais bem fortes, e esse lado pode ser bastante sedutor em vocês. Uma outra coisa para ajudar a destravar um pouco mais essa energia, né, a energia da sedução, é que vocês têm um lado mais espiritual e mágico, mas vocês podem não ter tanta ligação nesse momento com esse lado. Então, aqui a ideia de repente, vocês podem começar a estudar alguma linha do ocultismo ou fazerem alguns rituais. Então, vocês podem de fato gostar um pouco de Wicca, ou vocês podem gostar de ritualizar algo que envolva alimentos. Então, o horário do café, o horário. Vocês podem ter grandes habilidades para apresentarem ali, para receberem as pessoas na casa de vocês, né? Essa a receptividade e ao mesmo tempo a ideia de que vocês não têm uma casa fixa. Aqui é uma casa no mundo, como se vocês tivessem um amor pelas culturas. Então, uma outra coisa que é bastante sedutora aqui é de repente a quantidade de informação que vocês têm sobre questões históricas, as coisas que vocês pesquisam. Isso aqui é bastante sedutor também. E para destravar, como eu falei um pouco mais, todas as suas habilidades, desculpa, aqui de fato pode ter uma ligação bem forte com a espiritualidade e de repente lidando com essa fase, esse aspecto da espiritualidade até um pouco mais mágico mesmo, trabalhar com ervas, trabalhar com líquidos, fazendo algumas essências, ou para quem vai, o extremo dessa energia aqui são aquelas pessoas que produzem seus próprios sabonetes, pasta de dente, o extremo, né? Claro que não vai ser todo mundo aqui, mas esse grupo tá aqui dentro. Então vocês têm uma capacidade até de enfrentarem
aqueles ensinamentos que realmente é um ritual, que passa de mestre para o seguidor e tudo mais, que tem a ideia de uma egrégora. Então, vocês são pessoas aqui que são naturalmente muito ricas de conhecimento, muito ricas de energia, de espiritualidade. Então, vamos tirar mais algumas coisinhas aqui. Uma coisa que pode ser também bastante atraente e sedutora em vocês é, de fato, se vocês já têm uma história um pouco estranha, um pouco mais uma história ali, algumas histórias para contar, ou vocês têm até mesmo relatos de coisas espirituais que vocês viveram, isso aqui atrai bastante, né? Então, coisas estranhas, coisas que não são muito que não dá para explicar muito. De repente, vocês são aquelas pessoas que têm uma história de ligação com ET ou um fenômeno esquisito que tenha acontecido, um fenômeno espiritual. Então, tem alguma coisa que, nesse sentido, que é super atraente em vocês. Eu tô tendo uma energia, uma sensação de tanta, de leveza aqui com esse grupo. E de fato, sabe aquela personagem do Harry Potter que chama Luna? Eu acho que é Luna Lovegood o nome dela. É essa sensação aqui que eu tenho de alguém que tem uma ligação com toda a energia da natureza, da espiritualidade, já viveu algumas coisas estranhas e inexplicáveis, e ao mesmo tempo é uma pessoa bem decidida. Então, vocês são pessoas bem decididas, mas vocês têm uma decisão que é muito tranquila, muito leve, porque vocês de fato parece que vocês já estão em outra dimensão. Então, agora eu vou entrar na versão estendida aqui, que é mais sexual. Para quem escolheu o grupo 4, vamos ver qual que é o poder de sedução de vocês e como até equilibrar mais, seduzir mais. Bom, vocês tiraram aqui o chakra básico, então, sem dúvida, vocês têm uma sexualidade, uma sensualidade que é bastante primordial. Então, vocês podem ter ali um corpo mesmo que chama muita atenção, como se ou todo o aspecto físico fosse muito sedutor em você, seja o corpo, né, seja o desenho do seu corpo, o toque da sua pele, o cheiro que você tem, né, mesmo visualmente também. Mas aqui é a ideia de toda a parte mais básica que tem a ver com a matéria em si é um campo de sedução. Então, vocês conseguem seduzir muito pela aparência de vocês e também pela parte mais sensorial, aquela energia de terra mesmo. Como eu comentei, o toque, se vocês de repente pegam na mão de alguém, essa pessoa pode sentir ali alguns calafrios. Se vocês tocam, se vocês passam em algum lugar, o cheiro que vocês emanam é bastante atraente também, muito sedutor. Rainha de Espadas. Também, o que é bastante sedutor em vocês é como se vocês tivessem uma capacidade de selecionar. Então, vocês escolhem as pessoas, e lógico, se vocês têm essa energia aqui do chakra básico, que é muito forte, vocês têm também uma preocupação com algo que é uma ideia de segurança. A preocupação com segurança, o passo a passo que vocês têm para alguém entrar na vida de você, na sua vida, o passo a passo que você traz, a maneira como você seleciona, escolhe, é bastante sedutora. Então aqui, é claro que não é para todo mundo, mas aqui é aquela energia assim, sabe? Olha, se você não tiver um emprego legal, ou pelo menos um plano legal de vida, pode me esquecer. Então, existe uma exigência que você faz aqui que é muito sedutora. Então, existe uma sensação de eu sei o que eu quero para minha vida. Então, eu não quero morar numa cabana. Existe essa ideia aqui de como você coloca os seus objetivos de vida e liga esses objetivos à ideia de amor, ou mesmo à ideia de ambição que vocês têm na vida de vocês. Isso aqui é bastante atraente. Também um pouco de mágoas passadas,
Pode ser também uma energia de muita atração. Então, de repente, vocês têm algum irmão, alguma irmã que vocês olham e falam, não, eu não vou viver isso daqui, não. Eu não vou casar com uma pessoa assim, eu não quero me envolver com uma pessoa desse jeito, que só vai me trazer problema. Então, existe. É como se vocês fossem bastante poderosos, sim, mas tem um pequeno brilho no olhar aqui que é um pouco assustador. Um pouco. Não assustador para vocês, mas assim, vocês podem até gostar um pouco de algumas coisas de terror, sim. Vocês podem apresentar alguns gostos que são, para algumas pessoas, são mais chocantes. Nossa, você gosta, você consegue ver esses documentários, você consegue assistir esse tipo de filme. Tem algo aqui de bastante corajoso sobre vocês. Vocês podem ter, por exemplo, um Mercúrio em Áries, um Marte em Áries, um Marte em Gêmeos. Vocês podem ter uma conexão bem forte de Mercúrio com Marte, uma troca forte. Que mais? Olha só. Sem dúvida também, a energia de Leão é forte aqui. Esse grupo traz uma energia um pouco mais feminina, independente aqui de quem está vendo. Existe sabe essa ideia de saber que tem uma rainha dentro de si. Então, alguns outros grupos vieram com energia mais masculina, aqui é uma energia mais feminina. A ideia de saber o poder e de saber quem você quer junto de si. Então, mais ou menos, por exemplo, a leoa é ela que caça, né? Então, você não é uma pessoa muito preocupada em ir para a guerra, né? Não é uma pessoa muito preocupada em defender os seus objetivos, em dizer quem que entra, quem que não entra na sua vida, mas você quer alguém que tenha o mesmo nível de coragem. Então, às vezes até você pode aparecer um pouco assustador ou assustadora para as pessoas para ver assim, vamos ver se essa pessoa é digna, se ela realmente suporta algumas coisas e consegue ficar comigo no longo prazo. Uma das coisas que seduzem também pode ser uma cara de birra. Então, de repente, algumas coisas que vocês colocam na cabeça que vocês não vão fazer e vocês não fazem mesmo. Uma certa teimosia. Teimosia aqui é bem forte. A energia de fogo é muito forte aqui, mas tem o nakshatra de crítica também pode ser muito forte. Vocês são pessoas que podem saber cozinhar muito bem. Vocês até podem gostar de alimentos que são um pouco mais fortes, um pouco mais temperados, apimentados. Vocês podem gostar muito de limão também, coisas assim. Mas tem algo de bastante intenso aqui. É como se vocês fossem pessoas muito fortes. E o totem que eu vejo mais aqui é aquela energia do leão mesmo, do tigre. Então vocês. Mais do leão, porque eu vejo um grupo aqui que quer uma parceria. Eu não vejo alguém que não quer seduzir uma parceria. Mas existe uma certa exigência. Ou vocês querem, por exemplo, alguém que tenha o mesmo nível de conhecimento que vocês têm, o mesmo nível mental. Mas aqui é assim, olha, eu não quero perder meu tempo, não. Se a gente marcou esse horário, aparece lá esse horário. Se você não aparecer, eu vou te riscar da minha lista. Então tem um certo nível de exigência. Uau! Sem dúvida, vocês são pessoas que vão atingir um certo nível de reconhecimento. Então, vocês podem ter também alguma coisa, vocês podem ser pessoas conhecidas ou estão tentando algo que traga um destaque nas redes sociais ou alguma fama, sem querer a vida traz um destaque para vocês. Então, vocês são pessoas que de fato pensam assim: olha, se eu vou ter uma vida que exige tanto de mim, eu preciso que a pessoa que entre seja totalmente segura de si. Então, que seja alguém que realmente tenha uma boa situação financeira, emocional, que se tiver muitos problemas, que saiba lidar com esses problemas, porque para mim a pessoa vai ter que ser um certo apoio. Então, aqui a energia que eu tenho, como vocês são pessoas que vão ter muito destaque, qualquer área que vocês estejam focando, vocês vão acabar tendo um destaque, um envolvimento com o público serão exigidos, né? A sua energia, o seu tempo vai ser bastante exigida. Então, vocês querem alguém que acabe sendo até um pouco de um apoio, um, um contraponto aqui na sua conexão com o seu público, ou com as pessoas, com a sua carreira, com aquilo que você precisa lidar.
Então, esse grupo aqui, alguns de vocês ainda não perceberam algumas coisas, claro. Uma outra coisa que eu vejo forte aqui é o eixo de Leão e Aquário. Então, vocês podem ter alguns planetas também em Aquário, o Lagnesh aqui, né, o regente do ascendente aqui em Aquário. Mas a ideia aqui é que vocês chamam muita atenção, a sedução de vocês, de fato, vocês são pessoas que chamam muita atenção. Tem algo que é um pouco, sabe aquela ideia de ser muito pessoa que escolhe demais, exigente, né? Detalhista naquilo que compra, tanto de produto quanto de com relação a quem está entrando na própria vida. Mas eu vejo vocês como pessoas bem generosas, vocês têm uma generosidade que também é bastante atraente, só que vocês não doam para aquelas pessoas que não merecem. E uma outra coisa que talvez vocês ainda não saibam sobre vocês é a extrema beleza que vocês trazem. Então, vocês são pessoas que são muito bonitas mesmo. A Rainha de Espadas é uma das figuras mais bonitas que tem, mais até mesmo traz uma delicadeza, um certo detalhe assim nos traços, fisicamente falando, que é bem quase que perfeito, né? Então, aqui vocês podem ainda não saber que vocês vão ser pessoas que terão muito destaque e que, por isso mesmo, a sedução de vocês é quase que sem querer, a presença de vocês naturalmente seduz bastante. É como se vocês virassem, por exemplo, o assunto facilmente, vocês são pessoas que quando se envolvem num lugar, vocês podem ter um estilo muito único de se vestir mesmo, um senso estético muito único, muito seu, que algumas pessoas até podem tentar copiar em algum modo. Vocês podem, uma outra coisa que é muito atraente é a ideia de realeza. Então, ou vocês têm uma ligação com pessoas que têm poder mesmo, você tem poder, você emana poder, você pode ter um sobrenome, por exemplo, que é muito bonito, um nome que é muito bonito, independente. Pode ter um apelido que traz algo de real, de realeza, né, de reino. Vocês podem trazer essa ideia de algo que é bastante para poucos, digamos assim. Não que eu esteja defendendo hierarquias ou grupos fechados, mas é o que eu estou vendo aqui, né? Então, tem a ideia de que vocês serão coroados ao longo da vida de vocês. Naturalmente, esse tipo de energia atrai mesmo muitas pessoas. Então, o poder de sedução de vocês está em saber que vocês vieram aqui comandar alguma situação e que não é de uma maneira muito direta, como eu falei, é um aspecto mais feminino do comando. Então, a ideia até de dar algumas ordens indiretas, aparecer, vocês podem ser muito fotogênicos também. As fotos de vocês atraem muito, aquilo que vocês colocam no público traz uma atração muito boa. E mesmo quando vocês emanam pequenos sinais de agressividade, e aqui muito entre aspas, tá? A agressividade, aquelas. Aqui é mais uma sensação de indignação. Quando vocês ficam indignados com uma situação, de repente até uma questão que é socialmente não muito aceita, quando vocês se mostram ali engajados com alguma causa, isso também é bastante atraente para as pessoas. Por isso que muita gente vai acabar escolhendo você para ser, de repente, uma pessoa propaganda de uma certa área, né? Vocês vão ser ali, de repente, a imagem vinculada a alguma marca, a imagem vinculada a alguma causa, mas vocês trazem algo de real aqui, de realeza nobre, de nobreza muito forte. Então agora eu vou para a versão estendida para ver qual que é o poder num aspecto mais sexual. Oi, pessoal, para quem escolheu o grupo 5 aqui, vamos ver qual que é o poder de sedução de vocês e como até aumentar, melhorar esse poder. Então, aqui vocês tiraram a Mulher da Medicina, né? Que é uma energia venusiana também, com a carta da sereia, da alma de sereia, também são três são Vênus. Aqui realmente vocês têm. Aqui a capacidade de sedução é quase aquela ideia do poder da sereia mesmo, de um encantamento. Vocês podem ter uma voz muito bonita,
Vocês podem ter um olhar que lembra um sonho, uma atmosfera de sonho. Vocês também podem ter ali um quadril bastante bonito, alguma coisa que chame atenção no quadril de vocês. Homem ou mulher podem ter ali um bumbum bem definido, enfim. Mas vocês têm mesmo, o foco tá muito mais no cabelo de vocês e no olhar, que é um pouco que lembra sonho. Vocês também podem ser pessoas que mudam bastante, que ao longo da vida de vocês, a aparência muda muito. Então, vocês, dependendo do grupo de pessoas que vocês estão andando, vocês podem, sabe, ter aquela energia mais camaleônica aqui, mas vocês têm mesmo uma certa sensação de cupido, como se vocês se apaixonam fácil, as pessoas se apaixonam fácil por você também. Existe aqui, talvez, aquela pessoa que tem alguns romances incuráveis. E nessa fase especificamente, como a gente tirou um 6 de ouros, vocês podem trabalhar um pouco mais a energia da gratidão mesmo. Claro que não usando essa palavra de uma forma batida, mas quando essa carta aparece, mostra um desequilíbrio entre aquilo que a gente dá e aquilo que a gente recebe. Então, normalmente quem tem essa energia mais camaleônica, então vocês podem ter Vênus em Revati, Vênus em Peixes em linhas gerais, ou Vênus na casa 12, também Vênus em Uttara Falguni, que é algo que apresenta um pouco isso daqui também. Uma energia de repente, doar bastante o tempo de vocês, mas não ter muito retorno. Uma outra coisa é que vocês podem atrair pessoas estrangeiras fortemente, né? Muitas pessoas estrangeiras, ou mesmo de culturas diferentes, mesmo que no mesmo país, culturas diferentes, estando em lugares diferentes, podem também sentir muita atração por vocês. Vocês podem ter uma conexão com o Nakshatra de Anuradha também, Mrigashira, por conta desse símbolo aqui, que me lembra a ideia de um veado, né? Que é um animal que é bastante presente nesses nakshatras que a gente comentou. E vocês têm também um pouco um poder de fuga da realidade. Então, vocês causam para as pessoas aquela ideia de fuga da realidade. Parece que quando alguém chega perto de você, a pessoa está vivendo um sonho. Vocês podem gostar mesmo de repente, beber bastante ou beber um vinho, ter sempre alguma coisa que vai fazer com que vocês saiam ali do concreto. Ou vocês gostam muito de filmes, de cinema, vocês são bastante apaixonados por histórias, contos, mitologias, mesmo o mundo místico que fala de contos de fadas, ou a mística dentro dos contos de fadas, ou quando a gente vai para um ambiente maior disso, por exemplo, aquele mundo do Senhor dos Anéis, ou coisas que falam sobre seres que vivem aqui, ou seres que são mais, que vivem mais de uma maneira subterrânea, ou que estão no céu, no mar. A conexão com o mar aqui é muito forte também. Mas, sem dúvida, vocês têm um poder de atração que não é só ali por pessoas. Você não causa só uma sedução em pessoas que estão próximas a você, né? Na verdade, também para pessoas de culturas diferentes. Então, tem algo de exótico aqui, no bom sentido dessa palavra, num excelente sentido dessa palavra. Tem algo de sonho, um aspecto de sonho. E sem dúvida, não que vocês não sejam pessoas que têm poder, mas o que é mais sedutor em vocês é, de repente, eu não vejo muito a ideia de vocês falando muito. Não é, quando vocês falam, não é o que seduz exatamente, ou não o que vocês falam. Vocês podem falar qualquer coisa, porque o que realmente é sedutor aqui é o som da voz de vocês, ou quando vocês estão escutando alguém. O fato de vocês podem ser psicólogos, terapeutas, aqui vocês têm, se vocês não são, vocês são em algum nível com alguém. Então, vocês podem ser grandes terapeutas das pessoas por quem vocês se interessam. E uma das maneiras de vocês seduzirem é, de fato, simplesmente olhar para a pessoa ali um pouquinho e escutar o que ela tem a dizer, que é algo tão difícil, né? É muito difícil as pessoas darem o tempo delas para alguém. Então, tempo, que é um bem tão valioso, talvez o mais valioso de todos, aqui
é o que vocês entregam. Então, um dos aspectos aqui, lógico, é a ideia de vocês não doarem muito tempo de vocês. Então, para aumentar essa sedução, vocês podem manter as pessoas com um pouquinho, um gostinho do efeito que vocês causam. Então, primeiro, vocês têm uma beleza que é diferente, uma beleza que tem algo de sereia mesmo, de criatura do mar, ou criatura mítica, tem alguma coisa aí. Talvez o cabelo de vocês e o olhar seja bastante sonhador, cinematográfico, né? Vocês podem ficar muito bem em situações ali de fantasias, de até de repente se misturarem em grupos diferentes de pessoas, né? Vocês são criaturas míticas. Essa é a ideia da sedução que vocês trazem aqui. A região do quadril eu comentei também, e de repente uma delicadeza maior na região do peito, na região do peito ou dos seios. Aqui vocês também são bem atraentes quando vocês escutam, como eu comentei. E não é como se não é que vocês não tenham poder, na verdade. Eu vejo a energia de poder, mas é muito indireta. É como se vocês aqui não é nem manipulação no sentido pejorativo, mas é como se as pessoas pensassem que você é bastante inocente. Você causa o impacto de inocência nas pessoas que aparecem, que cruzam o seu caminho. E essa inocência é altamente sedutora, porque, na verdade, é como se as pessoas não soubessem o que você pensa, porque você não fala tudo o que você pensa. Vocês são pessoas, na verdade, que têm uma cabeça muito forte, uma mente muito forte, ou vocês têm ali pensamentos. Vocês podem ser extremamente racionais, na verdade, mas a sedução de vocês é o oposto. É como se vocês causassem nas pessoas uma sensação de magia, de estou me perdendo aqui, fui enfeitiçado, enfeitiçada, né? Vocês causam aqui a ideia. Vocês podem ter uma conexão com a lua muito forte, uma lua na casa um, na casa 2, também tendo um grande aspecto na sua aparência. Então, lua na casa um, 2 e 7 são posições que trazem um grande peso na aparência, né, no rosto, mas tem algo aqui de muito encantador. Só que as pessoas não enxergam que por trás desse encanto existe uma mente bastante racional, concreta, para outros objetivos na vida. Mas em termos de paixão, é como se vocês conseguissem, assim, entrarem naquele estado de parece que você está simplesmente intoxicado no amor. Então vocês conseguem gerar ali, às vezes até entrar numa mega paixão que dura uma semana e depois sumiu. Mas aqui existe aquele total perder-se no mundo da sedução. Então, vocês são bastante sedutores, especialmente porque vocês escutam, vocês não falam muito, isso é muito sedutor. Vocês podem atrair muitas pessoas que têm nakshatra de Shravana, por exemplo, e Rohini também. Então, vocês atraem muito poder, vocês são pessoas que, eu diria assim, que não são inocentes, mas têm uma inocência, trazem um pouco dessa sensação de pureza, de uma sensação de que se a pessoa estiver perto de você, ela vai ter algo positivo, ela vai ser resgatada de alguma maneira, mas você pode até se colocar de uma maneira mais passiva e aí a pessoa ela vai ser controlada muito indiretamente por você. Ou a situação, qualquer coisa assim, pode ser controlada de uma maneira muito indireta. Vocês podem ter habilidades com maquiagem também, ou tudo que faz com que a imagem de vocês fique fora da normalidade, ou seja, faz com que vocês remetam ou a um desenho animado, ou a um quadro, um retrato, uma pintura, tudo que é artístico, mas muito artístico, não um artístico simples, aquela ideia mesmo de pronto, lembrei. A energia de Netuno aqui também é muito forte. Então vocês também podem ter um Netuno na casa um, Netuno na 10, Netuno na 7, que causa uma certa confusão nas pessoas. Mas por trás dessa cara aqui, desse rosto, dessa energia toda mítica, né, dessa energia aqui de ser do mar, vocês podem gostar bastante daquele filme que agora do Aquaman, por exemplo,
ou temáticas assim que tem algo da marinha envolvida. Vocês podem ter uma ligação muito forte nisso, mas existe algo de cura aqui que as pessoas podem sentir que estão simplesmente que quando estão perto de você, a vida mesmo, o dia a dia sumiu, e aí só tem você. Mas no fim do dia, o que é muito sedutor, muito mais ainda, é que quem chega mesmo com uma intenção de ficar, vai enxergando cada vez mais que a sua energia, na verdade, é bem forte, mentalmente bastante controladora até mesmo, mentalmente forte. Quem tem a chance de escutar você pode escutar posições bastante revolucionárias até um pensamento muito para frente, um pensamento para frente do próprio tempo. Mas isso aqui é algo que algumas pessoas é que chegam, né? Quem é mais seduzido e fica por mais tempo. Porque com essa energia aqui que a gente tirou dessas duas primeiras cartas, vocês são pessoas que atraem paixões. E paixões, não estou falando só de atrair pessoas, não, é de viver mesmo muitas paixões, às vezes por um curto prazo. Mas quem chega para ficar um tempo maior, vê quão revolucionária é a tua mente, quão, na verdade, você não está fugindo da realidade, não. É que você mistura bem essas duas energias de sonho e mente, sonho e engajamento. Também tem um pouco do Nakshatra de Shatabishak aqui também, bem com um destaque, porque tem uma mentalidade forte, apesar de ter sonho também. E a dica desse grupo para melhorar um pouco mais é de fato colocar um pouquinho mais de limite no tempo que você entrega para as pessoas. Colocando mais limite, você consegue colocar mais equilíbrio também entre o tempo que você se expõe e que é legal, porque quando uma beleza aparece assim, essa beleza que tira a gente da realidade, que traz um aspecto de sonho, é algo bem positivo, que faz com que as pessoas se reconectem à ideia de espiritualidade. Mas se você doa infinitamente sem colocar um limite, você acaba se desgastando, né? Acaba, às vezes, até precisando dormir muito. Pode ser uma energia aqui que precisa dormir muito para se recuperar, para recuperar as energias. Então, para algumas pessoas desse grupo, eu diria para não ficar tão preocupado ou preocupada com a própria imagem, porque tem uma certa delicadeza aqui também de muitas vezes precisar fazer muitas coisas, colocar uma máscara para o mundo, porque tem um lado emocional um pouco mais delicado, mesmo tendo uma mente muito forte para outras áreas da vida. No lado emocional pode ser um pouco mais delicado e muito exigente consigo, com a própria imagem. Então, aqui a ideia é assim, quanto menos você doar do seu tempo, mais você vai enxergar que, na verdade, não depende de você estar perfeito ou perfeita para todo mundo, e sim de quem chega para você e quem enxerga a tua perfeição. Então agora eu vou entrar na versão estendida para ver qual que é o seu poder num sentido mais sexual.